Vamos começar? Nesta semana, o STF vai julgar o indulto de Bolsonaro aos PMs condenados pelo massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, que deixou 111 mortos. Concedido em 2022, o indulto suspende as penas dos policiais por crimes hoje considerados hediondos, mas que não eram assim considerados à época. A Procuradoria-Geral da República questiona o decreto alegando violação constitucional, pois a Constituição proíbe indultos para crimes hediondos. O julgamento definirá se essa proibição se aplica retroativamente em um caso que testa os limites da justiça e da memória nacional. Eu quero começar esse assunto com o Emerson Tawil, que é advogado, que atua inclusive na Justiça Militar, que defende muitos policiais militares. Dá um panorama geral sobre esta polêmica, um julgamento que vai acontecer ou começar a acontecer nessa semana. Emerson Tawil. Boa tarde, Cobo, boa tarde a toda a bancada, boa tarde a nossa audiência. Pois é, mais um assunto polêmico aí que o STF traz à tona para poder rechaçar aí mais uma determinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em verdade, Jair Bolsonaro, quando fez o decreto presidencial, dando indulto aos policiais que participaram, do massacre do Carandiru, já se dava por um lapso temporal de 30 anos naquela ocasião, hoje quase 32, e ele fez justamente para que pudesse o quê? Trazer um ponto final a esse caso. Entretanto, o ex-procurador-geral da República, o ministro Aras, ele entrou com um pedido de inconstitucionalidade do decreto do presidente da República, informando que não caberia esse pedido, tendo em vista, na época dos fatos, o crime cometido foi um homicídio qualificado e a prerrogativa seria dos crimes hediondos, para que pudesse conceder o indulto. Ora, até como defensora de policiais militares e também atuar no direito penal, uma lei na esfera penal não pode retroagir. Então, essa discussão será debatida pelo Pleno, pelo STF, para que possa dizer se realmente esse indulto terá validade ou terá a sua revogação. Isso abre um leque também, Ocoba, para outras discussões em que a época do caso, a época do fato, pessoas foram condenadas por homicídio qualificado e contempladas pelo decreto, também não possam retroagir. Então, você vai abrir um leque muito maior de discussão, não só o caso pontual do Carandiru, mas também a todos os casos envolvidos aí no crime de homicídio qualificado do país que ocorreram antes do decreto. Muito interessante, explicou muito bem, doutor Emerson. Na ocasião dos fatos, lá em 1992, o homicídio qualificado não era um crime hediondo. Passou a ser depois, por uma mudança na lei, muito por pressão da sociedade em relação ao caso da filha da escritora Glória Pérez, não é isso? Que, na ocasião, pedia ali uma pena mais grave para crimes tal como o homicídio qualificado, e isso depois mudou na lei, enfim. E hoje, já há muito tempo, nós temos o homicídio qualificado como um crime hediondo. E essa discussão é o que vai... Sobre essa discussão é o que o STF vai dizer agora, Raquel Galinatti. Se é proibido o indulto para crimes hediondos, sejam eles hediondos hoje, ou se aquele homicídio qualificado lá do Carandiru também se torna um objeto vedado para o indulto. Raquel Galinatti. Boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a toda a nossa audiência qualificada, aos nossos amigos de bancada. Quando nós falamos em direito constitucional, em direito penal, nós temos que se ater estritamente ao que está prescrito na lei. Nós temos um preceito de que não existe uma lei penal que possa agravar condenações pretéritas à sanção desta lei. Quando existe uma vedação constitucional a poder sancionar, a poder propiciar indulto a crimes hediondos, à época, os homicídios foram classificados como homicídios qualificados, porém não eram tipificados nem inseridos como equiparados a crimes hediondos, em 1992. Quando nós percebemos essa instabilidade jurídica na decisão, eu não reputo um marco jurídico nessa decisão, eu reputo uma absoluta instabilidade e insegurança jurídica. Temos que nos ater à lei.
A lei diz que fatos pretéritos a uma lei que deixa mais gravoso um crime não pode retroagir para prejudicar o réu, seja esse réu qual for. Então, não vejo, não vislumbro nenhum mecanismo legal, nenhum subterfúgio até, falo, para que possa uma decisão contrariar preceitos legais e constitucionais. Ou seja, não existe a possibilidade de retroagir os crimes hediondos, abarcando, deixando de uma forma conglobante todos os crimes praticados como hediondos anteriormente àquele marco, a partir do momento em que foi considerado hediondo, ou seja, muito posterior a 1992. Ô, João Belucci, eu quero saber a sua opinião, porque esse caso, claro, julga um indulto concedido por um ex-presidente, naturalmente, porque é o ex-presidente ou o presidente é quem pode editar o indulto, mas trata também de um caso que ficou marcado na história do Brasil, que é o caso do massacre do Carandiru. Mais de 100 mortos, 111 mortos inclusive, né? A polícia entrou ali e fez um verdadeiro massacre, o que se tornou um fato na história e que é repetidamente lembrado como algo a não se repetir. Como é que você vê essa discussão envolvendo um fato tão marcante na história e agora nas mãos do Supremo Tribunal Federal? Boa tarde, Kobayashi, com todos os colegas da bancada. Olha, Kobayashi, o que eu vejo é que primeiro observa-se um aparelhamento e uma politização total das instituições. Quero crer que essa situação não aconteceria se o indulto tivesse sido concedido por outro presidente. É evidente que o massacre traz memórias ruins para a gente, né? Foi de fato um massacre, né? Eles, aí, em tese, desarmados. É uma situação lamentável que posteriormente até foi um dos fatores que levaram ao fechamento do Carandiru, que aqui na zona norte de São Paulo, né, que era gigantesca a prisão, e foi inclusive encerrado. Hoje é o Parque da Juventude lá no lugar. Agora veja, o STF já revogou também o indulto do Daniel Silveira, e agora a PGR pede essa questão para se estudar a viabilidade de revogar esse indulto concedido aos policiais militares que teriam praticado esse crime. Eu vejo uma insegurança jurídica muito grande no Brasil. A insegurança jurídica é gritante no país, né? A gente tem cada hora uma decisão para cá e outra para lá, demonstrando, dando a entender que há um aparelhamento e uma politização dos temas, o que é bastante triste em termos de direito, que deveria seguir estritamente a lei. Observemos como exemplo o caso da saidinha, que muitos juristas, doutrinadores e até o próprio Supremo já se adiantou para falar, o fim da saidinha não se aplica para os casos que as pessoas já estão cumprindo a pena. O que eu discordo, porque na minha visão é um direito processual, não diz respeito à pena. Acho que deveria se aplicar mesmo, porque a pena é uma coisa, o direito processual é outra, mesmo que grandes juristas não vejam nesse sentido. Então, acho que é lamentável que a PGR entre nesse tema e não deve retroagir naturalmente, porque o indulto é uma prerrogativa do presidente, ele dá para quem quiser, está na Constituição. Ele pode conceder a graça, o indulto a quem quiser, a qualquer tempo. Então, é lamentável que a PGR atue nesses termos e espero que seja mantido o indulto, porque, caso não seja, vai ser mais uma ultrapassagem, né, do que diz a Constituição brasileira, que já vem sendo tão vilipendiada nos últimos anos. Marco Martins, quero muito saber também a sua avaliação. Bem-vindo ao Linha de Frente. Obrigado, Nelson. Agradeço a Jovem Pan pelo convite. Eu não sou jurista, então eu acho que eu quero falar um pouquinho sobre o contexto com que foi dado esse indulto, faltando 8 dias para o fim do governo Bolsonaro. Essa é mais uma polêmica que foi trazida à tona no apagar das luzes do governo Bolsonaro. E eu acho que os colegas colocaram muito bem aqui sobre a pena retroagir ou não, mas eu acho que essa análise não é feita no momento do indulto, né? A gente não pode analisar se um crime foi hediondo ou não quando foi dado esse indulto. Eu acho que passa-se uma mensagem muito negativa para a sociedade brasileira quando se diz que é possível se perdoar assassinos, mesmo que sejam 30 anos depois. Acho que é um retrocesso de direitos humanos. Eu acho que a gente não deveria estar fazendo esse debate nesse momento e, infelizmente, ele foi trazido à tona. Eu acho que está causando muita dor às famílias. Acho que era um assunto que já tinha sido superado pela sociedade brasileira. Fico muito triste a gente estar debatendo novamente, mas pondero aí as colocações dos colegas sobre a não retroação da pena. Fala, Emerson, pediu? Por primeiro, até porque o Marcos, vou divergir um pouco dele, ele fala que não é jurista, e com todo respeito a gente também vai respeitar a opinião dele. Entretanto, o decreto presidencial não existe um lapso temporal, não existe uma data
faltando um dia, faltando horas para que ele saia do cargo, que ele possa publicar esse indulto. Então, se não há prazo, não há nada, está dentro da lei, está dentro da regra, o presidente da República sim pode fazer a qualquer momento, a qualquer instante, ainda que seja a sua última canetada, podemos dizer assim. E mais ainda, até como advogado atuante na área do direito penal, é importante destacar que aqui eles falam, chacina, ficou essa pecha de chacina, mas é bom lembrar que apesar de uma condenação em primeira e mantida em segunda instância, existem recursos dos policiais militares que ainda não transitaram em julgado, inclusive estão suspensos por conta do aguardo desse julgamento do STF. Então, o país, né, como legalista que somos, não há que se imputar pena a alguém até que se tenha o trânsito em julgado e ainda não aconteceu. Muita gente não sabe, muita gente não viu a história. Tudo bem que era um tempo remoto, em 1992, mas quem estava lá, e eu tive a oportunidade de conhecer policiais que lá estavam, os marginais, né, os presos, vamos dizer assim, os reeducandos, se encontravam naquela ocasião, muitos deles com seringas, dizendo que estavam ali com sangue contaminado com HIV. Muitos tinham pontaletes, muita gente faca, espada, porque eles fazem armas artesanais dentro do presídio. Falo porque vivi isso na pele em 2002, quando teve a virada de todos os presídios no estado de São Paulo. Eu estava lá no antigo Darca 10, na Praia Grande, em que nós chegamos na muralha e nós vimos lá os presos jogando bola com 5 cabeças que eles tinham decapitado dentro do presídio. E quando nós fizemos o avanço para poder restabelecer a lei e a ordem dentro daquele presídio, estavam armados, inclusive tinha uma arma de fogo. Então, assim, o que se desenha nos meios de comunicação nem sempre é a verdade que a gente enxerga dentro dos presídios. Então, só para enfatizar isso e também sair em defesa de que, apesar da pecha de chacina ter a condenação em primeira e segunda instância, esse caso ainda não teve uma pedra sacramental que pudesse apontar que realmente todos que participaram são criminosos e devem pagar pelos seus erros. Ô Raquel, você sabe que tem um outro debate nesse caso do Carandiru, que é a incapacidade lógica, processual e enfim, toda de se designar qual foi a conduta de cada um que teria gerado a morte de quem quer que seja, né? A falta de possibilidade de individualizar as condutas, porque tem muitos policiais que foram condenados, no caso do Carandiru, mas sem se saber quem é que tal policial matou. Matou um, matou dois, matou três... Matou alguém, aliás, muitos policiais só por estarem escalados e lá de serviço no dia receberam uma condenação. É meio que assim, morreu tanta gente, vamos colocar na conta desses policiais que estavam escalados, sem essa individualização de conduta, o que gerou, inclusive, por algumas vezes, até anulações em segunda instância, né? Tem júris, no caso do Carandiru, que aconteceram e que foram anulados justamente por esta falta de prova, né, de autoria e materialidade a respeito da morte de tantas pessoas. Raquel Galinatti. Não, perfeito a sua colocação e também a abordagem do Dr. Emerson ao colocar que muitas vezes notícias que dão sim um apelo populista, até interpretativo por parte da população, muitas vezes elas não condizem com a realidade. Em conversa, inclusive com o Grupo GIR, Grupo de Intervenção Rápida, que hoje substitui a Polícia Militar em rebeliões, em situações em que há massacres dentro das penitenciárias pelos próprios presos contra outros. Quando houve o ingresso da Polícia Militar à época no Carandiru, obviamente vários reféns já estavam lá subjugados por outros presos, então existia já, a barbárie já tinha sido praticada de todas as formas. A ausência de individualização da conduta é repudiada, ilegal, inconstitucional no nosso direito, no nosso ordenamento jurídico pátrio, seria a denúncia genérica, a mesma tal que tanto repudiam quando tentamos, através de um mandado, solicitação de um mandado de busca e apreensão em comunidades, incursões em comunidades, em que ali não existe numeração entre os barracos e ali amplamente majoritária, de forma majoritária, o judiciário indefere o mandado de busca e apreensão genérico. Então, se indefere um mandado de busca e apreensão genérico, o porquê é aceito uma denúncia genérica sem individualização da conduta de cada agente que ali estavam sim cumprindo ordens superiores para conter aqueles que estavam de forma animalesca colocando
a segurança das penitenciárias em risco. Mas vamos se ater também ao que nós falamos em judicialização, interpretação jurídica e politização. Não cabe ao judiciário, não cabe ao procurador-geral da República analisar por seu viés e por sua leitura um direito previamente colocado. O presidente da República, ele tem o direito a decretar indulto e, previamente prescrito, se não é um crime hediondo, à época dos fatos, não existe nenhuma vedação legal para que esse indulto seja concedido. Pediu o João Belucci. Como o Emerson e a Raquel colocaram, perfeitos nesse sentido, de que era uma rebelião. Então, era um clima tenso, existiam armas, né? Existia uma resistência. Não foi que os policiais chegaram e estavam lá todo mundo fazendo um sarau, vem cá. Não, era uma situação terrível. O presídio gigantesco, né, que hoje, na lógica do sistema penitenciário, já nem se usa mais esses presídios gigantescos, né, são presídios menores, até porque quando deflagra uma situação dessa, vide o caos que vira. E é importante lembrar também que o Supremo está se intrometendo em tudo, né, se intromete aqui na Polícia de São Paulo, se intromete em operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro, se intromete absolutamente tudo. E esse caso foi um dos que serviu para essa glamorização, né, tanto que teve até filme, né, do Carandiru, e de alguma maneira, na minha visão, num caldo marxista, glamorizando os que lá protagonizaram a rebelião e criminalizando a polícia, como infelizmente é o normal na nossa mídia. Mas tem um detalhe aí que o Supremo é provocado, né? Ele não pode falar, não, esta ação eu não julgo. Alguém levou lá. Tudo chega no Supremo, né, por conta da Constituição. Mas o grande problema, essa liberdade aí de muitos legitimados. Sim, até porque foi provocado pelo então Procurador-Geral da República e aí, instado a isso, eles têm o dever até de ofício de julgar. O grande problema que permeia tudo isso é essa instabilidade jurídica que hoje o país vive de decisões, não vou dizer teratológicas, mas decisões que permeiam ali muito próximo da alquimia, né? Coisas que no dia a dia, no rotineiro, aquela espinha dorsal que a gente aprende lá nos bancos acadêmicos, você não vê hoje na prática. Hoje parece que, e isso tem contaminado até magistrados de outras instâncias, em que parece que cada região tem sua própria lei, sua própria regra, e isso dificulta muito, principalmente o trabalho de nós, operadores do direito, porque você tem que conhecer a lei daquela determinada comarca, daquela determinada vara e determinado juiz. E isso, essa instabilidade jurídica, com decisões totalmente inovatórias, mas de um percalço assim, muito prejudiciais, isso acaba trazendo uma instabilidade jurídica. Esse é o ponto, né, o epicentro que mais nos preocupa, não é julgar se tinha ou não condições. A cabo disso, o exemplo que nós podemos citar aqui é o caso do ex-jogador Robinho, que eu tive a oportunidade de fazer a tese defensiva junto com o professor Capês. Publicado no site Consultor Jurídico. Perfeito. Foi citado no julgamento, inclusive. Sim, fomos citados. Com enorme prazer. E, de verdade, não é a questão de julgar se houve ou não o cometimento do crime, mas a regra, esse rapaz não deveria cumprir a pena com a homologação da sentença, mas sim ter sido instaurado um novo inquérito policial, um processo e ele ter passado por toda a fase processual aqui no país.